Assim como Daniel, Noé foi um profeta que predisse o fim do mundo. A palavra hebraica para arca é a mesma palavra empregada do egípcio e usada para o cesto, em que Moisés foi escondido e preservado para salvar Israel do Egito. Além disso, alguns observaram na estrutura geral da arca paralelos com a arca do tabernáculo. Assim como a arca do dilúvio permitia a sobrevivência da humanidade, a arca da aliança, sinal da presença de Deus no meio de Israel, apontava para a obra divina da salvação em favor de seu povo. Deus passou então a Noé todas as instruções de como construir a arca, e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis capítulo 6, verso 22. A frase, conforme tudo o que Deus lhe tinha ordenado, assim ele fez, conclui a seção preparatória. O verbo fez, referindo-se à ação de Noé, responde o verbo faça, na ordem divina que indica a ação e é repetido 5 vezes. Esse eco entre a ordem divina e a ação de Noé sugere obediência absoluta do patriarca ao que Deus lhe tinha dito que fizesse. É interessante que essa mesma frase foi usada no contexto da construção da Arca da Aliança. Deus deu a Noé todas as instruções explícitas em relação à sua construção e todos os pormenores. A sabedoria humana não poderia ter concedido uma estrutura tão grande, resistente e com tanta durabilidade. Foi Deus que fez a planta da mesma, e Noé o construtor-chefe. Foi construída semelhante ao casco de um navio, para que pudesse flutuar sobre a água, mas, em algum sentido, muito mais se parecia com uma casa. Tinha uma altura de 3 andares, com apenas uma porta, que ficava ao lado. A luz entrava por cima, e os diversos compartimentos eram tão bem arranjados que todos eram iluminados. O material empregado na construção da arca era o cipreste, ou madeira de gofre, a qual estaria isenta de apodrecimento durante centenas de anos. A edificação dessa imensa arca foi uma operação lenta e trabalhosa, devido ao grande tamanho das árvores e à natureza da madeira. Muito mais trabalho então era exigido do que hoje para preparar a madeira, mesmo com a força maior que possuíam os homens. Tudo o que o homem podia fazer se fazia, para tornar perfeito o trabalho. Contudo, a arca não podia por si resistir à tempestade que deveria sobrevir sobre a terra. Unicamente Deus podia preservar seus servos das águas tempestuosas. Segundo a ordem de Deus, enquanto Noé construía a arca, ele estava a pregoar a mensagem de advertência ao mundo. Suas obras testificavam da sua sinceridade. Foi assim que a sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer preciosamente no que Deus disse. Tudo quanto possuía empregou na arca. Ao começar a construção daquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Muitas pessoas a princípio pareceram receber a advertência de Noé. No entanto, não se voltaram para Deus com verdadeiro arrependimento. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Durante o tempo que se passou antes da vinda do dilúvio, sua fé foi provada, e não conseguiram suportar a prova. Vencidos pela incredulidade prevalecente, uniram-se afinal aos seus companheiros anteriores, rejeitando a solene mensagem. Alguns até ficaram profundamente convencidos e teriam atendido às palavras do aviso.
mas tantos havia para zombar e ridicularizar que eles partilharam do mesmo espírito. Resistiram ao convite da misericórdia e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. Pois ninguém é tão descuidado e tão longe vai no pecado como aqueles que tiveram uma vez a luz, mas resistiram ao convincente Espírito de Deus. Os homens daquela geração não eram todos, na mais ampla concepção do termo, idólatras. Muitos se diziam ser adoradores de Deus. Diziam que seus ídolos eram representação da divindade e que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. No entanto, essa classe estava entre as principais a rejeitarem a pregação de Noé. Esforçavam-se eles para representarem a Deus por meio de objetos materiais, cegavam a mente à sua majestade e poder, deixavam de compenetrar-se na santidade de seu caráter ou na natureza sagrada e imutável de seus mandamentos. Generalizando seu pecado, pareceu-se cada vez menos maligno. Declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negaram que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Houvesse os homens daquela geração obedecido à lei divina e teriam reconhecido a voz de Deus na advertência de seu servo. Sua mente, porém, se havia tornado tão cega pela rejeição da luz que realmente criam ser a mensagem de Noé uma ilusão. Não eram as multidões, ou a maioria, os que se encontravam do lado direito. O mundo se achava arregimentado contra a justiça de Deus e suas leis, e Noé era considerado um fanático. Satanás, quando tentou Eva a desobedecer a Deus, lhe disse: certamente não comereis. Grandes homens mundanos e honrados e homens sábios repetiram o mesmo. Diziam eles: as ameaças de Deus têm por fim intimidar e nunca se cumprirão. Não necessitais de tais alarmos. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus que o fez e o castigo dos seres que ele criou nunca sucederá. Esteja em paz e não temas. Noé é um fanático extravagante. O mundo divertia-se com a loucura do velho iludido. Em vez de humilhar o coração perante Deus, continuaram na desobediência e impiedade, como se Deus não lhe houvesse falado por meio de seu servo. Mas diante de todos aqueles que o achavam louco, Noé permanecia semelhante a uma rocha no meio da tempestade. Rodeado pelo desdém ridículo popular, distinguia-se por sua integridade e fidelidade inabalável. Um poder assistia às suas palavras, pois era a voz de Deus aos homens por meio de seu servo. A ligação com Deus tornava-o forte, na força do poder infinito, enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, com referência ao acontecimento que, tanto quanto poderiam julgar a sabedoria humana, eram impossíveis a acontecer. Passado o tempo estimado por Deus, finalmente a arca fica pronta. Noé então entra com sua família na arca, juntamente com todos os animais existentes na terra. Um anjo de Deus fecha a porta pelo lado de fora, indicando à grande multidão presente que ninguém mais entra e ninguém mais sai da arca. Enfim, está tudo pronto para o grande acontecimento que irá mudar o destino da humanidade. Na lição de amanhã, veremos como começou e tudo o que aconteceu no decorrer do dilúvio. Que Deus te abençoe e até a próxima.